Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo que a gente vai fazer hoje, né, é sobre o texto de número 3. Aliás, quando a gente vai avaliar aqui, são os capítulos 1 e 3, né, que aparece aí com terceira leitura indicada, que tem como tema tortura como técnica de investigação. Então, diz respeito a este livro, certo? De minha autoria, Semidemocracia Brasileira, as instituições coercitivas e práticas sociais, publicado em 2009, resultado inicialmente da dissertação de mestrado, como bem destaca no prefácio do professor Jorge Zaverucci, onde ele destaca a lacuna da discussão sobre a relação da democracia com as instituições coercitivas. Então, até hoje, faz 10 anos, né, mais de 10 anos, esse livro foi publicado, e ainda continua a lacuna sobre estudos que relacionem a qualidade da democracia às instituições, né, coercitivas. Como é que as instituições coercitivas afetam a qualidade democrática. Né? Então, no período que a gente trabalhou isso aqui, faz muito tempo, mais de 10 anos, mais de 11 anos, porque começou nas reflexões lá em 2003, nós não tínhamos a tecnologia, claro, que nós temos hoje. Então, muitos dos argumentos aqui eram argumentos em cima de fatos, narrativas, com uso, logicamente, de muita teoria para alicerçar as nossas narrativas. Né? Mas com muito pouca estatística, né? Quase nada. Hoje não. Hoje nós temos condições de fazer trabalhos com muita estatística, com muito método quantitativo robusto para testar as hipóteses e as teses lançadas, né? Não só nesse livro, como em diversas discussões em que a gente já começou a ter e vai continuar tendo nos textos que eu passei para vocês. Então, na introdução, né, aí quando vocês têm acesso ao livro, tem acesso ao livro inteiro. Né? A gente vai discutir o capítulo 1 e 3. Mas todo mestrando que se preza, ele lê tudo. Né? Lê tudo e muito mais. Ficar só com as leiturinhas da sala de aula não diz respeito a um mestrando de qualidade, vamos dizer assim. É um mestrando meia sola. Então nós temos aqui na introdução uma afirmação, né, que é uma afirmação que até o momento, né, nós temos aí grandes dificuldades, que é o vazio conceitual do que se entende por democracia sólida. E pelas perguntas que vocês me fizeram, vocês continuam dentro dessa lacuna, dentro desse vazio conceitual. Né? Os alunos regulares vão preencher mais esse vazio, porque vão fazer disciplina de teoria, mas os alunos especiais precisam ir atrás dessas teorias que a gente coloca aí. Certo? Principalmente as teorias prementes em ciência política. Porque a gente não está discutindo violência e segurança pública na sociologia, nós estamos discutindo na ciência política. E o que faz a diferença entre sociologia e ciência política? A ênfase que nós damos, certo, às instituições, ao Estado. E não só as instituições formais, mas também, sobretudo, as informais. As que nascem da lacuna do Estado, como é, por exemplo, o crime organizado. Então, nós temos uma literatura em ciência política para discutir isso. E estudos sobre instituições de coerção e sobre crime e violência já foram publicados e estão sendo publicados nos principais periódicos de ciência política do mundo. Né? Então, não é assunto marginal, não. Nós temos um assunto que termina sendo mainstream da ciência política, né? Ligado aos partidos políticos, a relação entre executivo e legislativo, e presidencialismo de coalizão e coisa e tal, mas cada vez mais esse mainstream está ficando sendo rivalizado, vamos dizer assim, num bom sentido, né, na rivalidade. São estudos importantes também, mas a questão do crime, principalmente na América Latina, com os dados que nós estamos tendo acesso, né, fica cada vez mais visível isso. Então, a questão do vazio conceitual, no que diz respeito à democracia, é bastante visto, né, pelos que os atores políticos relevantes do período discursavam, né, em suas reflexões e tal. E aí a gente entra justamente para tentar preencher, pelo menos para a nossa discussão, o que é democracia consolidada. Então nós temos dois grandes campos de discussão. Um chamado minimalista,
que reporta Schumpeter e os contemporâneos, né, que vão discutir a democracia como realmente ela é e não como deveria ser lá na visão clássica, e uma concepção normativa muito estruturalista, substantiva demais, que inviabiliza, na minha opinião, inviabiliza estudos empíricos em ciência política, que é o que a gente precisa fazer. Nós somos cientistas. Dentro desse campo minimalista, que é o que a gente se encaixa, é onde nós estamos, nós temos, e aí usando, logicamente, Scott Manwaring, certo? Porque O'Donnell já tem outra visão. Usando Scott Manwaring no estudo classificando regimes políticos na América Latina de 2001, certo? Na revista Dados, está aí na referência bibliográfica do curso. Nós temos, dentro do minimalismo, pelo menos 2 subcampos. Um chamado submínimo, e aí está Schumpeter, Adam Tversky, né, dentre outros, que vão, Sartori, que vão analisar a democracia pelo viés eleitoral. A democracia é um regime político no qual há eleições, certo? Onde você tem um mínimo de liberdade política e civil. Democracia, não existindo essas eleições com essas características, você tem um regime autoritário, ou seja, não tem meio termo. Ou é preto ou branco. Ou é Flamengo ou Fluminense. Não tem uma zona cinzenta aí. Não tem uma zona intermediária. Então, o que é que se percebe aí? Autores como Guilherme O'Donnell, Scott Manwaring, Daniel Brinks, Aníbal Pérez Linan, vários outros, sobretudo os latino-americanos que foram fazer sua formação nos Estados Unidos, percebem essa lacuna. Robert Dahl não percebeu, apesar de ser um avanço em relação a Schumpeter, no que diz respeito à sua interpretação sobre democracia, a qual ele desenvolve de forma bastante destacada no livro Poliarquia. Mas ele continua dentro daquele campo minimalista. Certo? Sem levar em consideração a capacidade do Estado em garantir que todos realmente sejam tratados de forma equânime dentro de um sistema político. E quanto mais há uma desigualdade nessa relação, principalmente as instituições ligadas à segurança pública, mais nós vamos ter uma associação, ao menos, com indicadores não alvissareiros do ponto de vista socioeconômico. E aí, como eu falei para vocês, hoje nós temos estatística, nós temos softwares para fazer os modelos e testar as hipóteses baseadas, logicamente, em muita teoria. Como vocês estão percebendo, nós temos que ter uma musculatura teórica violenta. Cientista político, ele tem que ter conceito, muito, teoria, muita, sair do lugar comum, sair do senso comum. Ok? Perguntas aos textos, perguntas teóricas e conceituais. Logicamente, vocês estão no início, eu estou dando uma colher de chá. Mas muitas perguntas são perguntas extremamente ligadas ao senso comum. Não são perguntas teóricas, não são perguntas conceituais. Certo? Continuando, aí sim nós vamos entrar, depois de falar sobre esse vazio conceitual, num capítulo trabalhando e aprofundando o conceito de democracia, sem democracia e de instituições coercitivas. São várias as instituições coercitivas. Se você vai fazer um estudo sobre instituições coercitivas de democracia, relacionando-as, ou instituições, as instituições podem ser formais e informais. Certo? Tem um orientando meu, o Ramírez, que está fazendo um trabalho sobre as facções criminosas, prisionais e a relação no que diz respeito ao impacto negativo dessas instituições na semidemocracia brasileira. Então, não só são as instituições coercitivas no caráter formal, mas as instituições que muitas das vezes elas têm uma coerção fora da lei, violenta, tal, e são informais. Nós temos uma polícia que mata bastante. Então, a instituição coercitiva formal que mata muito. Em uma instituição, nós temos as instituições criminosas que tem uma organização, tem toda uma lógica conceitual aí, tem que se trabalhar na teoria, que impacta também, que mata muito também, que ocupa a lacuna deixada pelo Estado. E isso na América Latina é muito forte. Não é à toa que a América Latina é a região. Você juntar a América Central, Caribe, América do Sul, você vai ter aí a região mais violenta do planeta. Não é só do ponto de vista, porque é a região que você junta 3 regiões aí e tal. Não. Do ponto de vista proporcional, é que mata mais do que a África subsaariana. Tem textos lá no meu arquivo de aulas que falam sobre isso, é só vocês pesquisarem, certo? Então, entrando na
aqui na questão teórica. O capítulo 1 trabalha a teoria democrática contemporânea, os conceitos e problemas, a questão da democracia procedural versus a não procedural. A nossa é procedural, ou seja, é minimalista procedural, não é subminimalista procedural. Ela percebe que, para que eu tenha um mínimo palpável de percepção do que é uma democracia e possa fazer isso de forma comparada, em estudos comparados, é através de requisitos, de critérios, de procedimentos. Então, o procedimento, né, a democracia procedural, o nosso caminho é o caminho minimalista, não o subminimalismo, que vai estar aí respaldado na concepção schumpeteriana. A democracia tem toda uma discussão, que começa com Weber, na verdade. O Schumpeter vai pegar uma carona com Weber e vai justamente sofisticar a discussão, que é uma discussão sofisticada. Que eu discuto essa sofisticação na minha segunda disciplina, no segundo semestre. A de teoria democrática contemporânea, dentro de tópicos especiais de teoria política. A discussão de Schumpeter vai ser feita lá. Mas a gente pode adiantar, não tem nada trivial ali não. Mas, nesse momento, nós vamos considerá-la como uma teoria meramente eleitoral. Ou seja, as eleições com mínimo de liberdade e periodicidade, e pelo menos 2 partidos em disputa. E aí nós entramos em outras discussões, né? E aí o nosso caminho é procedimental, minimalista, mas não submínimo, como eu falei. E a nossa base teórica principal é Schumpeter, Tversky, Menori, David Held e O'Donnell. O David Held não é um teórico tal qual esses outros que eu falei aqui. Menori, Tversky, Schumpeter e O'Donnell. Não é. Ele não traz, vamos dizer assim, uma visão nova. Mas o trabalho de Held é compilar os diversos modelos de democracia, que a gente sabe que a discussão é grande, em um livro só, chamado Modelo de Democracia. Mesmo título do livro de Lipphardt. Mas Lipphardt trabalha um modelo basicamente eleitoral. E vai falar de diferenças dentro desse modelo eleitoral. Ponto final. O Anthony Downs é importante? Mas ele não trabalha com democracia, teoricamente falando. Mas uma teoria do ponto de vista econômico, baseada na escolha racional e na visão da democracia schumpeteriana. Isso também a gente discute na segunda disciplina. Mas a base teórica principal é essa aqui. Não se discute polícia, segurança pública sem discutir isso. Discute os especialistas lá, técnicos. Nós não somos técnicos. Nós não estamos nos formando para ser técnico. Nós estamos nos formando para ser um acadêmico, para ser um cientista político que discute a questão da segurança pública. Então nós perpassamos muito essa questão meramente técnica, que é importante, mas é um ponto, um aspecto dentro da ciência política, que são as políticas públicas em segurança. Desenho de políticas públicas, agenda 7, tudo aquilo que a gente conhece dentro da literatura sobre políticas públicas. Nós não vamos discutir isso aqui nessa disciplina, como ponto principal. Nós vamos discutir como um anexo, como um tópico. E lá para frente nós vamos discutir isso, claro. Espero que não mais na quarentena, e sim em sala de aula, com os textos. Como nós estamos fazendo, nós estamos tentando resolver isso da melhor maneira possível. Então, é importante definirmos. O conceito de democracia da gente é mínimo, mas não é submínimo. Ele traz questões que são fundamentais na nossa concepção. E aí, usando a definição do que é um conceito mínimo de Sartori, de que questões ligadas à segurança pública não podem estar fora do conceito mínimo. Se está, é porque ele não é mínimo, ele é submínimo, como critica o Scott Menori. Ou seja, essa literatura que aparece é importante que se leia. Certo? É importante que se leia. Tenha tempo para ler. Certo? Porque não tem outra coisa que o cientista social faça. É ler e escrever e pesquisar. Isso é o que a gente faz. Não precisamos estar numa universidade, numa sala de aula para fazer isso, não. Tá certo? Eu trabalho aqui mais de 10 horas por dia na minha casa. Por quê? Porque pesquisa, literatura, ela tem que estar ali disponível para a gente o tempo inteiro. E é isso que a gente faz. Então, seguindo, é importante nós definirmos o nosso campo conceitual. O nosso campo conceitual é fundamental. Então, o nosso campo conceitual ele está baseado, aí no capítulo teórico, que traz, além disso, os conceitos de escolha racional, individualismo metodológico, deixando claro o caminho teórico que a gente faz. Então, para nós, os atores políticos, eles são calculadores, eles não agem sem um cálculo estratégico. Lógico, a gente não está falando aqui de psicologia,
crime passional, são outras questões importantes, mas a nossa concepção ela é política, institucional. Então, a escolha racional é a teoria que nós usamos. Então, nós usamos a teoria da escolha racional e do individualismo metodológico, ou seja, o que nós analisamos aqui em termos de grupos, em termos de grupo, em termos de ações individuais, é que existem estratégias nessas ações. Então, por exemplo, nessa concepção, um criminoso ele não vai agir pensando, sem pensar estrategicamente. Então, o sujeito vai assaltar um banco, ele age estrategicamente. O sujeito vai cometer um homicídio, por mais que esse homicídio tenha uma ligação com uma vingança ou coisa do tipo, na concepção da escolha racional, existe um mínimo cálculo. Ou seja, um cálculo no qual eu tenho como base a impunidade. Então, de cada 100 homicídios, você tem ali 5, 6 que pode ter uma autoria revelada pelas instituições de correção. Então, isso aí diminui o custo de se cometer homicídio. E a nossa concepção de democracia, o que é democracia? O termo consolidado é até um pleonasmo, certo? Mas a gente termina usando para ficar destacado, principalmente para o senso comum. Quando a gente vai escrever para jornal, para blog, essas coisas. Não tem como a gente fazer essa discussão, não estou fazendo com vocês aqui. Mas o que é democracia? Então, na página 47, nós temos aí, na página 47 e 48, essa definição. Antes de entrar nela, eu fiz umas anotações aqui no meu caderno. Discutindo conceitualmente semi-democracia, parte da premissa na qual a teoria do individualismo metodológico de Schumpeter e de seus seguidores caracteriza-se como meramente eleitoral, ou com um foco apenas no método. Quem já está avançado em ciência política está ouvindo isso de forma mais clara. Quem não está vai ter que fazer um investimento nas leituras. No entanto, há aberturas para uma crítica, a qual Scott Manwaring e colaboradores chama de submínima, que, seguindo a argumentação de O'Donnell, pode nos levar a refletir mais profundamente aqueles critérios alcançados por Schumpeter para o sucesso do método democrático. No entanto, contudo, vamos chamar de eleitoralismo schumpeteriano a perspectiva submínima de democracia. Certo? A discussão mais profunda se matricula em outra disciplina. Certo? Democracia minimalista, páginas 47 e 48. Definição do conceito. Para um regime político ser considerado de democracia consolidada, de democracia, não sendo democracia, o regime autoritário, esta deve preencher os 4 critérios que a gente tem na página 47 e na página 48 da definição. Violação aos critérios leva o regime a ser classificado como semi-democrático ou semi-autoritário. Tem uma discussão semi-autoritarismo aí da Marina Ottawi. E tem a referência bibliográfica no livro e no plano de aula. Vocês podem ter acesso a isso, eu acho que baixa em PDF. Certo? Sobre esse conceito. Então, além das questões eleitorais schumpeterianas, esse conceito, essa definição de democracia consolidada, ela leva em consideração as liberdades civis e o efetivo controle sobre as Forças Armadas. O resto dessa teoria submínima, ela se preocupa, principalmente a pluralista de Robert Dahl, quando ele fala de liberdades políticas. Certo? A liberdade de expressão, liberdade de comunicação, acesso à diversidade de informação. Mas nós aqui percebemos, com a teoria levantada por Scott Manwaring, a questão fundamental das liberdades civis e do controle efetivo sobre suas forças armadas. E aí nós temos umas notas de rodapé interessantes. Quando no segundo aspecto da teoria, do conceito de democracia, ele diz: pressupõe uma cidadania adulta, abrangente e inclusa no processo de escolha. Aí na página 48. A nota de rodapé 25. Em uma democracia, a participação política de um cidadão, um voto, é expansiva para a maioria da população adulta. Encontrar-se-á violação desse critério se uma grande parcela da população adulta for privada desse direito, por quaisquer motivos, sobretudo os étnicos, de classe, de gênero ou de nível de instrução.
tais restrições podem levar a um resultado eleitoral distorcido e excludente. Mas na frente nós temos o terceiro ponto, proteger as liberdades civis e os direitos políticos. Aí na rodapé de número 26, violações aos direitos humanos não são comuns em uma democracia. Nela, também os partidos são livres para se organizar e o governo respeita as garantias contidas na Constituição. O componente liberal encontrado na Constituição tende a estar em sintonia com o judiciário. Regras e códigos de jurisprudência que não vinculam a igualdade perante a lei aos seus códigos e condutas não podem estar compromissados com o Estado de Direito Democrático. Isso aí é muito normativo, né? Mas quando ele afirma aqui que não é comum a violação dos direitos humanos, então a gente entra com uma discussão imensa. Homicídios, tortura como técnica de investigação, né, que é o capítulo posterior que a gente discute aqui. Né? Então, são questões que estão aí na codificação da definição. Né? Então, efetivar governos eleitos que de fato governam e onde os militares estejam sob julgo dos civis. Então, em uma democracia, e a nota 27, os líderes militares, eu botei ipsiliter, né, do texto de Scott Manwaring, ou os militares como instituição têm influência insignificante ou negligenciável em áreas de política que não se relacionam especificamente com as Forças Armadas, e suas preferências não afetam substancialmente as chances dos candidatos presidenciais. Então nós temos aí, né, a relação civil-militar que está na ordem do dia. Nos governos de Fernando Henrique Cardoso e nos governos de Lula e Dilma, não se discutir, não, os militares estão nos quartéis. E agora, estão nos quartéis? Nunca estiveram nos quartéis. Ou seja, apenas nos quartéis, é isso que eu quero dizer. Certo? E é uma discussão fundamental que está sendo colocada de lado. Certo? A militarização. A questão da relação entre civis e militares na América Latina. Países que passaram por ditaduras militares. Esses países superaram o período anterior. Imagina, você tem uma casa onde morava uma determinada pessoa. Sempre se esquece uma coisa ou outra. Na garagem. Quanto maior a casa, maior a quantidade de coisas esquecidas. Então, o regime político ele tem aí entulhos. A Constituição tem entulhos. Eu respondi algumas perguntas que vocês fizeram relacionadas ao texto anterior. Ao manuscrito, né, que não foi publicado ainda. Então, nós temos esses problemas. Então, capacidade do Estado de direito e do controle civil sobre os militares, controle dos homicídios, funcionamento das polícias, funcionamento do sistema criminal, né? A questão da justiça, a questão do sistema carcerário, dentre outros. Então, a nossa democracia, a nossa semidemocracia, ela está num estágio híbrido, onde você tem eleições, ok, as eleições são eleições pluripartidárias, periódicas, com direito ao que preenche os requisitos da teoria, mas com falhas e violações do Estado, e a falha também, não só as falhas diretas do Estado, cometendo violência desmedida e fora do que a gente entende por monopólio da violência weberiano, do Estado moderno em democracias, certo? As falhas e violações no que diz respeito ao controle social da violência, investigação, celeridade processual, como a gente vai ver nas outras leituras que nós vamos ter aqui na disciplina. Então o Brasil estaria aí numa zona híbrida, quando a gente analisa os critérios que perpassam o eleitoralismo schumpeteriano submínimo, que não é só o Brasil, os países latino-americanos estão aí, praticamente todos eles, um ou outro mais avançado, mas mesmo os mais avançados têm taxas de homicídio 7, 8, 9, 10 vezes superiores à média dos países de democracias mais avançadas. Uruguai, Costa Rica, Chile, as taxas de homicídio deles são baixas em relação à América Latina, mas são altíssimas em relação à Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, os países que realmente consolidaram suas democracias, nos quais, antes de você ter eleições conforme nós conhecemos hoje, mesmo antes das eleições censitárias, que nesses países foram instaladas logo no início, o problema da insegurança pública foi resolvido. Então, são zonas pardas que não foram levadas em consideração pela Freedom House, Polity Tree, né, que foram pesquisados lá no trabalho do Scott Manwaring, mas que hoje já fazem parte. Então, por exemplo, a Freedom House analisava a democracia e não a democracia, feito Schumpeter. O trabalho de Tversky e colaboradores de 2000, analisando
o impacto das democracias, né, historicamente, e que hoje já são levados em consideração. A The Economist, a Variance of Democracy, da VDEM, todos eles levam em consideração zonas híbridas. A The Economist classifica em Full Democracy, Flower Democracy, híbrido regimes e autoritário em regimes. Então, nós temos uma zona híbrida aí entre regimes de democracias falhas e regimes híbridos. Já se leva em consideração esse aspecto. Nós discutimos isso, essa zona híbrida, como sendo uma semi-democracia ou, logicamente, numa sofisticação teórica maior, regimes mais próximos que são regimes híbridos mais próximos de regimes autoritários, pode chamar de semi-autoritário. Como eu chamei em 2017 a Venezuela, numa palestra que eu dei no campus de Sumé. Diz, olha, não é uma democracia, não é um regime autoritário por completo, ainda. E eu usei Marina Tauer e indicadores, claro, para reforçar minha tese na exposição que eu fiz. E hoje, a gente sabe muito bem que ela não está sendo mais classificada como uma zona híbrida, mas como um regime já autoritário, plenamente autoritário, pela The Economist, Intelligence Unite, pela Freedom House, como um país não livre faz tempo. A Freedom House classificava livre e não livre, mas passou a avaliar como livre, parcialmente livre e não livre, tendo como principal critério a liberdade de imprensa. Freedom House. Então, entramos aí finalmente no capítulo 3, né, no que diz respeito à polícia, ao Estado de Direito e direitos civis no Brasil. A abordagem é formal e informal. Né? Então, nós trabalhamos com muita questão. E aí, logicamente, pode ter mudado alguma coisa ou outra, no que diz respeito à legalidade. O pessoal de direito vai gostar muito do capítulo. Eu me reporto muito a questões formais. A perspectiva antropológica é muito forte. Né? O que nós tínhamos no período eram trabalhos de antropólogos, principalmente o Roberto Canto de Lima, que fez um trabalho de campo na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, certo? Mas agora nós temos, né, passados esses anos todos aí, referências estatísticas importantíssimas. Uma das mais fortes é justamente a morte resultado de intervenção policial. Mas temos outros indicadores, né, que reforçam esse aspecto da lacuna, né, dessas instituições. Então, o modus operandi da polícia, né, com pesquisas que eu fiz no período, pesquisas de campo, que não é o meu forte, mas eu terminei coordenando algumas pesquisas e já vinha formatado da instituição a qual nós tivemos a oportunidade de fazer o trabalho. E que nós tínhamos? Nós tínhamos ali um modus operandi policial bastante característico, né, de fazer o processo todo de filtro, muitas das vezes passando por cima de direitos individuais, que são prementes para a democracia, que acreditamos não sejam violados em democracias avançadas, em democracias reais. Né? Democracias reais não é só, né, a concepção schumpeteriana eleitoral. As democracias reais, o Estado de Direito, ele é muito mais amplo, tem falhas, mas não com a dimensão que nós encontramos em regime de semi-democracia. Então, a história importa, a trajetória histórica das instituições e seus atores políticos. Então, temos aí a força do neoinstitucionalismo, pode ser usado como referencial teórico para explicar o comportamento, né, dos atores políticos, por que a manutenção desse comportamento, não obstante a transição para a democracia. O desafio contemporâneo no âmbito da ciência política é a comparação empírica desses problemas, né, das polícias, por exemplo. Mas nós temos como fazer esses trabalhos do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista científico. Como já falei, as mortes em decorrência de intervenção policial, aspectos antropométricos dos atores, dos alvos em potencial da polícia, a capacidade operacional do sistema de justiça, para todos esses elementos há indicadores. Então, toda a parte de análise antropológica foi baseada na pesquisa do professor Roberto Canto de Lima. Pesquisa essa que você pode ter acesso, né? Tem aí a referência bibliográfica. Perguntas que vocês queiram fazer, eu posso passar diretamente para o professor Canto de Lima, certo? A gente tem um contato. Há mais de 25 anos que foi feita essa pesquisa. Então, eu até faço uma pergunta aos policiais da turma. Houve muita mudança do que é abordado
no trabalho do Cante de Lima com a realidade de hoje, né, com os nossos concursos públicos, isso precisa ser avaliado. Eu não sou tudólogo, não consigo estudar tudo relacionado às instituições coercitivas e a relação com a democracia. Então, nós temos um campo aberto para estudar o comportamento policial na contemporaneidade, se isso vem melhorando ou piorando com o passar do tempo na nossa ainda semi-democracia. A tortura seria uma instituição informal ainda muito utilizada, não só no âmbito dos presídios, no âmbito da abordagem policial militar, mas dentro das delegacias também, certo? A manutenção da polícia militar como instituição coercitiva ostensiva seria outro elemento aí delicado e problemático no que diz respeito a essa relação das instituições de coerção com a democracia como regime político. Bem, gente, certo? Tem muitas outras questões desse capítulo que a gente precisa discutir, mas eu vou esperar as perguntas de vocês a respeito dos 2 capítulos. Perguntas conceituais, perguntas dirigidas ao texto propriamente dito, certo? Eu peço a vocês esse favor. Então, é isso, né? Na discussão, logicamente, tem muito mais questões aqui no livro. Eu pedi para vocês lerem apenas para discussão em sala de aula os capítulos 1 e 3, mas isso não impede que vocês leiam outros capítulos e que, em momento oportuno, a gente possa fazer essas discussões, certo? Tem ainda tempo para isso, nós temos até o final do semestre. Espero que a quarentena termine o mais rápido possível para a gente poder ter essas discussões diretas em sala de aula. Tá certo? Valeu, até a próxima.